pesado e obrigava-me a andar inclinado para a frente. Tinha dores nas costas desde pequenino. A pensar. O problema, diziam as pessoas, não era ser do tamanho de um chouriço. Era de meu, só era senhor do meu nariz, e mesmo assim era feliz. Até que, certa manhã, agora mesmo, sabe o que está a acontecer? O carteiro sorriu. Como havia ele de saber? Hoje, acho que é para aí. Como é que sabe? Cheira-me a queimado para esse lado. E foi andando, muito apressado. Lá embaixo deu as notícias do meu nariz e tudo aquilo se comeu. O único que teve a coragem de o provar. Comeu até ficar cheio. E foi assim. Havia quem dissesse que aquilo era o princípio do fim, ou seja, o princípio de uma invasão, e que o meu nariz tinha sido a nossa salvação. Eu acho que não, mas enfim. Fosse como fosse, fizeram de mim um herói. E o governador da cidade agradecida, ladeado por um padre e um juiz, pendurou uma medalha de ouro na ponta do meu nariz. O tempo foi passando, ora depressa, ora devagar, sem que nada de especial acontecesse. Até que, numa certa madrugada, cheirou-me a uma coisa que já não me cheirava há muito tempo. Mais exatamente, desde o dia do meu nascimento. Aos outros não lhes cheirava a nada, a mim cheirava-me a pó de fada, e olhem que não estava enganado. Segui o rastro cheiroso e fui parar ao beco mais escuro da cidade, onde encontrei uma fada em muito mau estado. Era uma fada do ar, mas estava estendida na lama, incapaz de se mexer. Tinha 2 asas transparentes, muito amarrotadas, e trazia uma saia cor-de-rosa, muito rodada, que já não se usava. Não te lembras de mim? Perguntei. Ela disse que sim, a olhar para o chão, talvez envergonhada pelo que tinha feito, e disse por fim, com as mãos cruzadas sobre o peito: Desculpa ter-te dado um nariz do tamanho de um chouriço. Deixa lá isso, disse eu. Até me deu jeito. E agora diz-me, o que te aconteceu? A minha vida de fada deu para o torto. Não sei porquê. Esqueci-me do sítio onde fica a porta no ar, por onde costumo passar. O que havia de me acontecer? E logo hoje que tinha lá tanto que fazer. E agora? Não consigo regressar e o meu corpo de fada está a definhar. Acho que vou morrer. Não se te mexeres. Quem não se mexe, emperra. Se não podes ser fada e voar e passar por uma porta no ar, aguenta-te em terra. Gostas de sopa de ervilhas e hortelã? E de pão fresco pela manhã? A fada não sabia se gostava nem se lhe apetecia, só queria um sítio calmo e limpo para morrer. Mas apreciou a sopa de ervilhas e hortelã que lhe preparei e que a fez renascer. Na manhã seguinte, também apreciou o pão acabado de cozer. E o sabor do leite não era pior. Para ela era tudo novo, era tudo bom, mas podia ser ainda melhor. Por isso, passou a cozinhar à sua maneira, usando uns pozinhos que voavam no ar da cozinha. Pão de fada, cozido de fada, salada de fada, bolinhos de fada. Não vos digo nada, aquilo não era uma fada do ar, era uma fada do lar. Era só minha. Além de ti, ninguém me pode ver, ou será o meu fim, disse ela abraçada a mim. E foi assim que nunca mais se abriram as portas e as janelas da minha casa. Além disso, deixei de receber visitas e mandei levantar ainda mais os muros do jardim. Mas aqueles aromas escapavam pelas frinchas de portas e janelas. As pessoas paravam de caminhar na rua e ficavam com o nariz no ar. Nunca ninguém tinha cozinhado tão bem. Logo, ali havia qualquer magia, qualquer feitiço. Não era preciso ter um nariz do tamanho de um chouriço para dar por isso. E um dia, um rapaz mais curioso e mais destemido saltou o muro e deparou com a fada, que andava no jardim a colher verduras para o jantar. Ah, uma fada do ar! Disse ele muito espantado. O que está aqui ela a fazer? A notícia deu a volta à cidade e todos a queriam ver. Tenho de partir ainda esta noite. Hoje estarei morta ao amanhecer, disse a fada a chorar. Mas já não sei onde guardei as asas, nem onde fica a porta no ar. Levei até à montanha, a um sítio onde, de vez em quando, também me cheirava a pão de fada, a cozido de fada, a salada de fada e a bolinhos de fada. Sempre que passo por aqui lembro-me de ti. E não dizias nada? Não queria que te fosses embora, mas agora... A ela não lhe cheirava a nada, mas apalpou o ar ali em volta e encontrou o que procurava. A porta no ar é aqui. Já posso passar. Na hora da despedida, a fada agarrou-se a chorar ao meu nariz, muito comovida. Dizia ela: Devo-te a vida, este nariz foi a minha salvação. E a minha, não? Ela nem me ouviu e continuou. Agora sei porque assim te fadei. Eu que nunca tinha feito mal a ninguém. Era para meu próprio bem. Às vezes as fadas também sabem o que vai acontecer. Sabem, mas não sabem que sabem. Percebes? Sabem sem o saber. Eu também estava comovido. Não o posso negar. E o meu nariz começou a fungar. A fada afastou-se para não se molhar e prometeu voltar todos os domingos de madrugada para fazer comida de fada e matar saudades.
Quando ela abriu a tal porta, saíram de lá tantos perfumes intensos e diferentes que o meu nariz se pôs a tossir. Ela começou a rir. Depois deu 2 voltas no ar e voou como só uma fada sabe voar. Até domingo, disse ela antes de fechar a porta no ar. E eu, não venhas tarde, mal posso esperar.